A expectativa, Chu, é grande para saber se de fato o governo federal vai conseguir reverter as tarifas de 50% anunciadas pelo governo dos Estados Unidos ou se não há mais o que fazer. Eu já vi que tem gente no governo achando que já não tem mais o que fazer, que é melhor focar no pacote de socorro porque negociação não vai rolar, Chu. Boa tarde. Boa tarde, Mari, PG, boa tarde a todos. É muito improvável que a taxação não seja aplicada na quarta-feira, dia 6. O governo já considera mesmo, Mari, que as negociações estão travadas até agora e se não se abriram as portas da Casa Branca após várias semanas de tentativa, não é agora nos últimos dias que isso vai ser revertido. O que o governo espera é ainda nas negociações, depois que a taxação for efetivada, conseguir aumentar a lista de exceções ou sensibilizar o governo dos Estados Unidos a reduzir este patamar de 50%, para uma taxa mais condizente com as relações comerciais que o Brasil tem com os Estados Unidos, com esta balança comercial que é superavitária para o governo americano, como a gente tem destacado desde o início, desta crise. As negociações, Marelas, ocorrem em duas frentes. Primeiro, esta tentativa de contato com a Casa Branca. O presidente Lula, ele analisa se vai de fato levar adiante a tentativa de um contato direto com o presidente Donald Trump. Na última sexta-feira, em entrevista à TV Globo, Trump disse rapidamente que poderia atender Lula a qualquer momento, que estaria disposto a falar com ele. Mas o que o governo analisa agora é se isso pode ser mais uma bravata, uma forma de Trump intimidar Lula e até constrangê-lo em uma eventual conversa, ou se é mesmo a abertura para o diálogo. Isso quem está analisando agora, além da cúpula política do governo, especialmente as autoridades diplomáticas, que têm trânsito e experiência com este tipo de relação, diplomatas brasileiros que inclusive acompanharam o primeiro governo Trump e que agora tentam desvendar o que está por trás desta fala do presidente dos Estados Unidos. Depois dessa entrevista, dessa fala do presidente Donald Trump, muita gente, Mari, criou uma expectativa positiva. Vi muita gente dizendo que, olha, pelo jeito o Trump está disposto a recuar, acho que vai ser uma vitória do Lula nesse sentido e tal, mas não é algo que pareça estar se aproximando de uma realidade concreta, Chu? Inclusive, desde sábado, o governo federal já estava com cautela. Isso. Já defendia uma cautela, Chu? Porque já sabia desde cedo que não era bem assim. Justamente. E o que a gente ouve aqui, quando conversa com assessores do presidente, com ministros, é essa desconfiança. O que Trump quer dizer com estou disponível, posso falar, o que ele quer discutir, E há uma ideia de que Lula poderia conversar com Trump desde que fosse uma conversa técnica baseada na relação comercial e não para discutir política, não para falar sobre a tentativa de interferência do governo dos Estados Unidos com o judiciário. O problema é que colocar essa exigência para Trump é impossível, mesmo que ele se comprometa a tratar somente da relação comercial, ninguém pode garantir que ao vivo, na conversa, seja presencial ou por telefone, que ele não vai voltar àquele discurso que tem feito desde o início, misturando política com economia, política com comércio exterior, e criando um clima de constrangimento e piorando ainda mais a situação, PG, que é a preocupação. O meu ponto é esse, ainda mais o clima. O que teria, e é uma pergunta franca mesmo, tu conhece muito mais esse assunto, por isso que eu direciono a ti, o que teríamos a perder, ao conversar com o Trump, ao ouvir o que tem a dizer, ao dizer o que tiver que ser dito, enfim, para tentar reduzir um pouco essas tarifas? Não poderia ser algo positivo? A gente tem algo a perder ainda? O que Trump poderia fazer que seria tão ruim assim, mediante a situação que a gente já se encontra, Chu? Se a gente estivesse falando de uma relação diplomática normal, PG, dentro do razoável, o Brasil não teria nada a perder. Mas se tratando de Trump, que já constrangeu outras lideranças nacionais, a gente pode citar aqui o exemplo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também o caso do primeiro-ministro do Canadá, Trudeau. Esse histórico intempestivo dele deixa o Itamaraty, deixa a cúpula do governo brasileiro desconfiados. E eles acreditam que o Brasil pode perder a oportunidade de manter esta relação mais distanciada da política, porque Lula, apesar de
ser orientado pela equipe dele a manter a cautela, a não se deixar levar por provocações de Trump, ele pode nessa conversa, digamos, perder a cabeça, né? Partir para um bate-boca, para uma discussão, e isso pioraria a situação no entendimento, né, dos auxiliares do presidente. Então é isso que o Brasil teria a perder. A crença, PG, é de que a reversão das tarifas, mesmo que parcialmente, ela pode vir muito mais por uma pressão interna, seja de empresários americanos que são prejudicados, seja pelos consumidores, do que propriamente por uma iniciativa do governo, porque até agora a Casa Branca não quis conversa. E se for um avanço nesta negociação, seria mais fácil, não pela relação Lula e Trump, e sim pela relação direta entre ministros, digamos, correspondentes, o Ministério da Fazenda daqui e a Secretaria do Tesouro de lá, né, a área diplomática do governo brasileiro e a área diplomática do governo norte-americano. Então este que seria o caminho mais viável, pelo que eu tenho ouvido aqui no governo federal. Na semana passada, Chu, quando saiu o decreto com as exceções, eu vi muito otimismo em relação a uma possível exceção também em relação ao café e a carne, que não veio na primeira lista de exceções, mas havia, mas o governo americano deve recuar em relação ao café e a carne, porque são dois mercados muito importantes, mas até agora não teve nenhuma sinalização, né, Chu? Aí tem outra questão desta possibilidade de recuo pontual. Café e carne são dois alimentos muito consumidos nos Estados Unidos e muito necessários para manter um valor razoável de acesso dos consumidores americanos. O café brasileiro, ele é importantíssimo na organização da economia americana. Os americanos bebem muito café e grande parte deste café é produzido no Brasil. No caso da carne também, né? Nas primeiras reportagens sobre o tema, a gente viu que até mesmo a carne de hambúrguer, que é um símbolo, né, da cultura norte-americana, ela vai em grande parte aqui do Brasil para os Estados Unidos. Então isso sim, Mari, são pontos, como eu dizia, as exceções que estão em quase 700, elas podem aumentar. Esta é uma expectativa concreta. Agora, a reversão completa das tarifas, ela é improvável. Primeiro porque tem alguns setores que Trump quer fortalecer na indústria nacional. O metal mecânico é um deles e afeta muito, né, o Rio Grande do Sul. Segundo, porque Trump não pode recuar 100%, porque poderia passar a impressão de que ele está sendo derrotado, né? Já que o Brasil não cedeu em nada, digamos, nem pode ceder, porque o que Trump exige é uma interferência em um processo do judiciário, e isso está fora de cogitação, todo mundo diz isso, nos três poderes, inclusive até o Congresso, por meio das suas lideranças, coloca contrário ao atendimento de qualquer pedido nesse sentido. Então, uma revisão geral poderia soar também como uma derrota. Mas alguns destes pontos, sim, acho que é bem mais factível, Mari, que revisão sobre café, carne bovina, enfim, alguns pontos que são sensíveis e prejudicam os Estados Unidos, que eles sejam revistos. Aí eu quero colocar um último ponto nesse debate das sanções, que é a questão do petróleo russo. Não sei se vocês noticiaram, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora à tarde uma sanção à Índia, né, pela compra de petróleo saindo da Rússia, uma medida que tenta também se somar aos esforços de pressionar a Rússia a interromper os ataques à Ucrânia. O Brasil hoje importa muito diesel da Rússia, viu? Cerca de 25% do diesel consumido no Brasil é importado, e deste diesel importado, cerca de 80% vem da Rússia. É um mercado novo no governo Bolsonaro, ali na crise dos combustíveis, 2021, 2022, começaram essas tratativas. O próprio Bolsonaro defendia muito a importação do diesel russo, porque ele era mais barato, e o governo Lula deu sequência a esta política e tem importado muito diesel da Rússia. É possível que esta pressão dos norte-americanos, que hoje se volta à Índia e a outros países também, que ela venha aqui para o Brasil. Foi justamente esse o recado que a comitiva de senadores que foi aos Estados Unidos na semana passada trouxe, né, Chu? Que poderia ser maior o tarifaço por conta disso. As sanções ao Brasil poderiam ser ampliadas. Isso, porque eles ouviram isso de congressistas americanos, né? Trump não tem falado sobre isso ainda relacionado ao Brasil, mas, enfim, é algo que pode estar na manga, pode estar nos planos dele, já que aí sim é um fato concreto de relações comerciais que poderia ser negociado com o Brasil. Vejam, PG e Mari, até agora a gente não tratou de temas que poderiam ser levados à mesa e discutidos entre Estados Unidos e Brasil em uma negociação, porque o que Trump exige é que o judiciário pare de perseguir aliados políticos dele,
Pare os processos contra Bolsonaro e outros políticos de direita, né? Algo que é uma interferência direta e que não vai ocorrer. Se Trump trouxer à mesa, se neste eventual debate, nesta eventual ligação com Lula, ele trouxer temas que podem ser negociados, como a suspensão ou redução da importação de diesel russo, aí sim haverá margem para a negociação. Mas até agora ele só traz motivos 100% políticos, né? E isso dificulta bastante o diálogo. Obrigada, Matheus Chu. Volte a qualquer novidade. Combinado. E a gente está na expectativa, Mário, porque eu ia falar de 2 pontos e só falei de um, que é do plano de contingência, né? Das medidas mitigatórias. O pacote de socorro. Exato. Este pacote ele está sendo discutido e tem uma expectativa de ser anunciado ainda nesta semana, mas até agora sem novidades.